E agora no Revista Justiça, nós vamos para o quadro Revista Justiça nas Ruas para falar sobre o suicídio, classificado pela Organização Mundial de Saúde como um grave problema de saúde pública em todo o mundo. O Brasil apresenta taxas elevadas de suicídio, que é a quarta maior causa de morte entre homens e mulheres de 15 a 29 anos no país, segundo dados do Ministério da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio em algum lugar do planeta, de acordo com a OMS. E para falar sobre possíveis causas e estratégias de prevenção, nós contaremos com a participação aqui em nossos estúdios da doutora Lívia Borges, psicóloga e escritora. Doutora Lívia, muito bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. E também do doutor Sérgio Sena, doutor em psicologia com especialização em educação, segurança e políticas públicas. Doutor Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes. Doutora Lívia, o suicídio chega a ser uma finalização de uma depressão profunda? Quais as explicações possíveis para uma incidência tão expressiva desse número de casos aqui no Brasil? Pode ser, sim. Inclusive, a gente sempre alerta, né, aos familiares, aos professores nas escolas, que são excelentes assim, para realmente observar mudanças também no comportamento, né, da criança, do adolescente, mas não só nessa faixa etária, né? A gente vê muitos idosos, né, em quadros depressivos e que chegam a ultimar esse estado de sofrimento tomando uma atitude drástica. E doutor Sérgio Sena, a mesma pergunta. Qual é uma possível explicação para uma incidência tão expressiva aqui no Brasil? De forma genérica, né, no mundo inteiro, o suicídio ocorre quando a pessoa perde o sentido da sua vida. Por exemplo, nós tiramos essa conclusão a partir dos bilhetes que as pessoas deixam. Um exemplo é uma jovem que, ao se suicidar, deixou um bilhete dizendo: não culpo ninguém pelo que fiz. Eu cansei da vida. Obrigado por tudo. Então, essas foram as palavras dela. A ocorrência desse fenômeno no Brasil não tem assim uma explicação específica. Tá? Então, de uma forma geral, é quando a pessoa perde o sentido da vida dela. Por falar em jovens, doutora Lívia, eles estão mais suscetíveis a essa depressão? Até a senhora já citou os idosos. Mas hoje encontramos uma juventude despreparada para os nãos da vida? Sim, exatamente. A gente vê a dificuldade dos familiares em estabelecer limites, em estabelecer vínculos também com a criança, com o adolescente. Então, através dessa ausência, na verdade, eles não aprimoram estratégias para lidar com emoções que são desagradáveis, com as incertezas e as frustrações da vida, que daí fazem com que ele, através dessa experimentação, possa também, nessa convivência, encontrar, né, como o doutor Sérgio falou, um significado, um sentido para a sua vida. Porque isso a gente não precisa necessariamente esperar a fase adulta para encontrar. Você pode fazer com que a criança, né, já comece a experimentar esses valores desde cedo, através até da saída, né, do próprio referencial, não ficar focada somente nas suas necessidades, mas vendo, às vezes, o sofrimento de uma outra pessoa, fazendo trabalhos voluntários e podendo se perceber como alguém que é capaz de proporcionar alegria ao outro. Então, isso já mexe com o sentido também de vida, né? Com a própria autoestima. E, doutor Sérgio, existe uma classe social mais propícia ao suicídio? Pobre, rico? Existe uma diferenciação? Não existe. Essa perda de sentido que, em tese, leva a pessoa a querer dar fim à sua existência, ela ocorre em todas as classes sociais. É muito interessante a gente perceber isso, porque há um discurso no país de que, se você tem acesso a bens e serviços, a sua vida seria cheia de sentido. E, na prática, nós não verificamos isso. Tá? Então, pode existir alguma pessoa que o consumo de bens e serviços traga sentido para a vida dela. Mas, de uma forma geral, isso não se verifica. Nem todo mundo faz da sua vida uma vida de consumo. Então, o fato da pessoa, por exemplo, pertencer a uma classe social que não tem acesso a todos os bens e serviços, não torna ela mais propensa ao suicídio do que uma outra que tem esse acesso. É a perda do sentido da vida mesmo. E é muito interessante ter um fenômeno mais profundo ainda. Quando a pessoa está em depressão maior, que a gente chama, ela não é capaz de se suicidar. Ela está tão deprimida que ela não tem
forças, nem para tirar a sua vida, nem para tomar a decisão de que ela não quer mais existir. Aí começa-se um tratamento, ela começa uma psicoterapia, muitas vezes a depressão maior, na maioria dos casos, ela precisa de uma assistência medicamentosa, e aí quando a pessoa vai melhorando, ela chega num momento em que ela pode tomar essa decisão. Ela não está bem ainda, ela continua deprimida, e ela chega então a conseguir os meios. Às vezes é uma arma, às vezes às vezes a pessoa pode utilizar medicamentos, e aí tem várias maneiras da pessoa cometer o suicídio. Então, isso é que a gente tem que prestar atenção. Às vezes, quando a gente pensa que a pessoa está melhorando, ali que é o momento mais arriscado, que é o momento mais perigoso daquele quadro. Muito importante essa colocação, porque às vezes passa, podemos dizer, batido uma performance dessa, uma situação como essa. A pessoa está lá muito deprimida, toma um remédio, melhora um pouco para chegar a esta consequência final. E nem sempre o suicídio, Sérgio, ele é proveniente dessa perda de sentido. Por exemplo, num outro bilhete que foi deixado por um suicida, nós vemos uma outra causa. Para provocar a ex-mulher, um cidadão, um homem, diz assim: você não vai ficar com a guarda de nenhum dos dois e também não vai me colocar na cadeia. Então esse cidadão, ele não só se suicidou depois de ter assassinado 2 crianças, como vingança. Então, às vezes é um equívoco a gente achar que o suicídio, ele é só motivado pela perda. No geral é isso, mas também tem esse tipo de suicídio como vingança, como uma maneira de dar sentido a alguma coisa que a pessoa vinha tentando fazer e tal. Esse conflito, por exemplo, com uma ex-mulher no caso dessa pessoa. E, doutora Lívia, voltando à questão que envolve a criação dos filhos para um futuro, eu já acompanhei situações, por exemplo, de jovens que foram criados muito mimados e quando entrou no mercado de trabalho, já no primeiro não que tomou ou na primeira frustração que teve, que não conseguiu mudar de cargo, ter um progresso dentro da empresa, pronto, já ficou numa depressão, entre aspas. O que está acontecendo hoje com os pais? Eles não estão sabendo educar os filhos, dizer os não necessários, estão entregando tudo assim de mão beijada, sem que ele possa, a criança, saber o real valor? É interessante a gente fazer essa reflexão, quer dizer, contextualizando também esses pais, numa cultura, né, algo mais amplo, né, no sentido de que atribuir somente a responsabilidade aos pais é eximir todo um contexto social que, na verdade, reforça essa dificuldade. Então, a gente vive, na verdade, numa sociedade que é extremamente ansiogênica, que consome o seu tempo de uma maneira exacerbada, que gera uma pressão muito grande sobre os indivíduos, que reforça inclusive o individualismo, né? Então a gente vive assim, as pessoas estão se isolando cada vez mais. Então, assim, nessa ausência de tempo, às vezes, de estar com seus filhos, muitos pais delegam isso para as escolas ou ocupando demais a agenda dos seus filhos. Isso é um ponto. Então, não tem esse convívio tão próximo, esse tempo de qualidade, porque nem tem tempo, né, com os seus filhos. E, às vezes, para compensar isso, alguns são excessivamente permissivos. Então, mimam demais, dão tudo que a criança deseja, não corrigem, vamos dizer assim, não dizem os nãos necessários, né, para não frustrar, até porque, às vezes, a criança faz uma chantagem emocional tentando mostrar que o pai não é tão bom pai, não é amigo, né? Então, às vezes, o pai, para tentar ser agradável para esse filho, acaba abrindo mão do papel dele, né, de autoridade ali dentro do lar, né, do pai e da mãe. Não é necessariamente que ele seja autoritário. É claro que algumas regras ali vão ser compostas, né, por todos os membros familiares, inclusive modificando a cada faixa etária. É natural. Mas a gente vê uma dificuldade, sim, de estabelecer esses limites com afetividade. Esse ritmo de vida hoje, contemporânea, está aumentando, então, contribuindo para aumentar esse quadro de depressão e também suicídios? Com certeza. Eu concordo integralmente com a fala da doutora Lívia anterior, né? E muitas vezes nós adultos não estamos sabendo gerir um processo de desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. A gente tem que entender a infância e a adolescência como uma preparação para a vida adulta. Sim. Obviamente, cada fase dessa tem as suas características próprias, tem as suas possibilidades e limitações, mas nós passamos aí uns 20 anos muito confusos nessa parte. A própria psicologia, ela se perdeu
do final dos anos 80, mais ou menos até 2010, era muita confusão. Uns diziam que tinha de fazer o que quisesse, outros diziam que tinha que colocar limite. E os próprios psicólogos não se acertaram, rendidos às vezes a ideologias que andavam por aí, não se entendiam sobre isso. Hoje eu vejo já um discurso mais organizado, em que os adultos, sim, têm essa obrigação de organizar e de dentro de um processo pedagógico informal, não pedagógico aquele de escolarização, mas pedagógico caseiro, pedagógico domiciliar, organizar assim, colocar limites para aqueles adolescentes, para aquelas crianças, não permitir que elas façam o que querem e que sim aprendam de uma forma organizada a serem adultos. Isso tudo vai ajudar muito a gente diminuir essas taxas.